Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre as minhas leituras de setembro de 2020. Muita coisa boa, alguns livros da minha vida nesse mês. Então, pra já começar com chave de ouro, o primeiro livro que eu finalizei foi As Ondas, da Virginia Woolf. Eu já tentei 2 vezes gravar um vídeo falando sobre o Mrs. Dalloway e esse aqui, e eu não fiquei feliz em nenhuma das duas, então eu acho que eu vou esperar um pouquinho pra gravar, porque quando as coisas estão assim muito na flor da pele, eu costumo ter mais dificuldade em falar. Foi a melhor leitura do ano pra mim, junto com outro livro de setembro. Quem me acompanha no Instagram já sabe de qual livro que eu tô falando, acho que eu já dei pista por aqui também. Enfim, nesse livro a gente vai acompanhar a vida de 7 amigos e 6 deles têm voz, então são 6 narradores. Apenas um desses amigos, que é o Percival, não aparece como narrador, a gente só conhece ele através dos relatos dos demais, e eles se conhecem ainda na infância, então é um fluxo de consciência muito bonito e muito metafórico com relação à natureza e às sensações que eles têm, né? Tudo que eles se desenvolvem, os sentimentos que eles não sabem lidar, não sabem de onde vieram, e tudo isso é muito metafórico com a natureza, e na infância é uma das coisas mais lindas que eu já li na vida. Mas esses amigos vão se encontrar ao longo da vida e é muito incrível acompanhar o desenvolvimento deles, das expectativas, do que eles esperavam, da relação entre eles, porque existe muito essa questão de um sempre querer uma coisa que o outro tem e desse vazio de você nunca estar satisfeito. Então é um livro fenomenal, eu espero que uma hora eu consiga fazer um vídeo que esteja à altura dele, mas fica a recomendação fortíssima, o melhor livro do ano junto com outro da minha lista de setembro aqui. Depois disso, eu li o 14, do Jean Echenoz. O Christian Assunção falou desse livro, ele estava bem em promoção na Amazon, acho que bastante gente comprou. É um livro que vai tratar ali da Primeira Guerra Mundial, de uma maneira não romantizada. A gente vai acompanhar aqui a trajetória do protagonista, que é o Antime, mas também do irmão dele e da namorada do irmão dele, e ver como que a guerra acabou refletindo na vida dessas 3 pessoas. Ele é um livro, como vocês podem ver, super curto, e ele vai compreender desde um pouquinho antes, né, deles irem para a guerra, durante a guerra e o retorno da guerra. Para mim, faltou uma profundidade, eu não consegui ter uma conexão tão forte com esses personagens, e eu acredito que um pouco seja por conta disso, né, por ser um livro bem curto e as letras dele são bem grandes, a margem também, ó. Então ele é um livro bem pequeno mesmo em termos de conteúdo, mas eu gosto bastante da perspectiva que ele traz, porque ele é um livro que vai falar a respeito da guerra de uma forma que ao mesmo tempo não é romantizada, então ele narra de uma maneira bastante crua, bastante simples, né? A fome que eles passavam, o frio que eles passavam, o medo, o não saber o que está fazendo. Ao mesmo tempo que ele também não é um livro super violento e é um livro bem trabalhado na linguagem. Ele não é um livro com uma linguagem coloquial, assim. Então, foi uma experiência bem interessante. Não foi um livro, assim, que mudou a minha vida, mas eu gostei bastante de ter lido. Ele estava bem barato na Amazon. Não vou saber dizer se ainda tá. Eu acho que eu paguei R$14,90, se eu não me engano. Próximo livro que eu li, eu vou deixar a capinha aqui do lado, porque eu não tenho ele físico, é o Poemas, da Wisława Szymborska. Eu comentei no Instagram, né, que eu tava aí tentando ler um pouco mais de poesia, porque é uma coisa que eu gosto muito e tava ficando um pouco de lado na minha vida, nesse ano, principalmente. Esse ano eu li bem pouco, e eu já acertei em cheio com esse, eu fiquei muito apaixonada, gostei demais, e agora eu tô muito louca pelo livro novo dela que lançou, né, Para o Meu Coração num Domingo, com esse título maravilhoso. E esse é o tipo de poema que eu gosto, né? Se alguém já leu esse livro e quiser me indicar algo que pareça com isso, porque é uma poesia que ao mesmo tempo é muito social, mas muito íntima, e eu fiquei completamente apaixonada. Tá na lista dos melhores do ano. Eu vou sofrer muito esse ano pra fazer a lista, acho que eu já falei isso, né? Porque tem muito livro com 5 estrelas, e tem muito livro com 4 estrelas e meio, mas que me arrebatou demais. Então, não sei o que eu vou fazer, mas isso é uma preocupação pra Nina do fim do ano. Eu espero que essa lista aumente ainda mais até chegar lá. Depois disso, eu li A Casa dos Espíritos. Meu Deus, eu vou fazer um vídeo sobre A Casa dos Espíritos. Não hoje. Sensacional. Eu tinha comentado quando eu tava ali no início, até uns 20, 30% do livro, acho que até uns 20 e poucos por cento, que eu tava um pouco com o pé atrás com relação às semelhanças entre esse livro e O Tempo e o Vento e Os 100 Anos de Solidão.
Eu já comentei em algum lugar que eu tenho problemas com 100 Anos de Solidão por conta de muitas semelhanças com O Tempo e o Vento, mas são semelhanças muito mais específicas. E, enfim, no vídeo que eu fizer sobre a Casa dos Espíritos eu vou comentar, vou explicar melhor essa história dos 100 Anos de Solidão. Algumas pessoas do meu convívio já sabem dessa minha história, mas esquece isso com relação à Casa dos Espíritos. Existem semelhanças por conta da história mesmo, né? Uma história que vai acompanhar ali algumas gerações de uma família, e a época em que isso acontece acaba sendo uma época semelhante a uma das partes, né, do Tempo e o Vento, mas fora isso, a Casa dos Espíritos tem muito mais a oferecer do que ser um livro parecido com O Tempo e o Vento. Ele tem muita coisa. É um livro que coloca a mulher como centro de tudo. E, enfim, não queria me prolongar ler esse livro aqui, porque eu realmente preciso fazer um vídeo sobre ele. Eu chorei nesse livro no final. Não exatamente no finalzinho, mas numa parte mais. E eu recomendo demais que vocês leiam. Se vocês... apesar de eu ter falado que eu choro, ele não é um livro que segue muito pesado o tempo todo. Ele tem partes engraçadas, ele tem partes mais leves, assim, mais românticas, e chegando no final ali ele tem também uma parte mais tensa. Então fiquem de olho que eu venho falar mais sobre ele, mas é o melhor livro que eu li no ano junto com As Ondas. Os dois que eu li em setembro, por enquanto, estão acima dos outros aí pra mim. Depois disso, eu li o Modern Love, do Daniel Jones, que na verdade eu já tava lendo junto, né? Depois disso eu finalizei. E o Modern Love é um compilado de crônicas que foram enviadas por diversas pessoas para um jornal norte-americano com histórias de relacionamentos, né? Então tem um relacionamento que deu certo, relacionamento imaginário, relacionamento que deu errado, encontros curiosos. Então é um livro super leve, super divertido. Ele é romântico, mas é um romântico bem pé no chão, assim, porque ao mesmo tempo que tem algumas histórias que dão uma esperança, assim, na humanidade, tem outras histórias em que as coisas dão muito errado, que são quase uma história de superação, e tem histórias mega tristes, né, de pessoas que perderam seus amores aí para doenças ou para idade mesmo. É uma recomendação bem forte se você tá querendo ler uma coisa assim mais para relaxar mesmo. Foi o livro que inspirou a série da Amazon Prime, né, a série Modern Love, que é uma série que eu também gosto bastante. Então cada episódio da série é baseado numa dessas crônicas do livro, mas o livro tem muito mais crônica do que os episódios. E eu achei que a adaptação foi uma adaptação muito bem sucedida, assim. As crônicas são mega curtinhas e eles conseguiram desenvolver as histórias sem fugir muito do que as pessoas quiseram dizer, mas ao mesmo tempo conseguindo transformar num episódio legal, né? Então ficou uma recomendação num livro muito mais leve do que eu costumo ler. Em seguida, eu terminei Crocodilo, do Javier Contreras. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou gravar ainda hoje já um vídeo específico. Foi um livro que eu gostei demais. Ele é um livro curto, mas que consegue ter toda essa profundidade que eu não encontrei no 14, então pra ter aí essa diferença. E ele é um livro que vai falar sobre suicídio, né? Então a gente tem um narrador que é pai de um jovem que acaba de se suicidar. E esse pai vai passar os dias seguintes aí a essa morte buscando informações, né? Buscando respostas, buscando culpados ou buscando culpar a si mesmo. E é um livro que é muito forte, mas muito bom. Então aguardem que eu venho falar um pouquinho mais sobre ele. E provavelmente o último livro que eu vou terminar nesse mês é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Eu digo isso porque quando eu tô gravando ainda não terminou o mês. Então falta umas 60 páginas desse livro. Eu provavelmente termino hoje, talvez termine amanhã, mas ainda assim estaria dentro de setembro. Eu queria terminar antes de gravar esse vídeo pra já falar sobre ele aqui, porque ele é um livro que tem muito spoiler, eu acho. Eu acho que só de falar sobre as temáticas que ele aborda e sobre alguns pontos específicos já seria spoiler, porque são coisas que você vai descobrindo ao decorrer do livro. Então eu não teria muito o que dizer sobre ele, por isso eu queria já aproveitar e falar aqui. Mas como eu não finalizei, eu vou deixar pra gravar um vídeo específico sobre ele. Vai ser um vídeo bem rapidinho mesmo, porque eu não vou poder focar em alguns pontos. Mas como eu já adiantei no Instagram, é um livro que eu tenho pontos positivos e pontos negativos pra falar sobre ele. Foi um livro que eu li muito rápido até agora, então realmente é um livro que envolve ali, ele é super envolvente, você quer saber o que vai acontecer
a seguir, e ele tem muitos temas relevantes que são tratados de uma forma bem profunda, com bastante camadas, então ele não é um livro bobo, mas eu tenho algumas ressalvas que são particulares, mais questão de gosto mesmo. E então, quem tiver interesse específico sobre esse livro, eu vou fazer um vídeo pra ele, beleza? Por fim, David Copperfield, que eu obviamente não terminei, mas pretendo terminar em outubro. Eu estou aqui, quase na metade, na página 553. O que eu vou dizer sobre David Copperfield? Não estou amando. No começo, eu estava bastante incomodada com as semelhanças que ele tem com Grandes Esperanças. Pra ser bem sincero, eu nem sei qual deles que veio antes, mas eu li o Grandes Esperanças antes, então é até injusto fazer essa comparação. Mas eu já sabia que o Charles Dickens utiliza dessa fórmula, né, dessa jornada do herói, com o mesmo tipo de romance de formação. Era uma informação que eu tinha, mas eu não esperava encontrar tão receita de bolo quanto foi por enquanto nesse livro. Isso que eu acho que tem uns 5, 6 anos que eu li o Grandes Esperanças, então, apesar de eu gostar muito do Grandes Esperanças, não é um livro que está todo fresquinho na minha cabeça. E mesmo assim eu identifiquei muita semelhança, então eu já comecei com o pé atrás. Além disso, em determinado momento ele passa da infância ali, pula basicamente a adolescência inteira para passar para uma juventude bem morna, que por enquanto eu tô achando bem chata a juventude dele. E não acontece muita coisa. Ele faz algumas considerações que nos levam a entender que isso vai ser relevante para alguma coisa que vai ser contada lá pra frente. Mas eu acho que eu já tô umas 150 páginas nessa história morna que eu espero que leve a algum lugar mais pra frente. Então, em resumo, não é um livro que eu tô sofrendo pra ler, que eu pego pra ler e fico contando as páginas pra terminar logo a meta, não é assim. Mas não é um livro que me dá vontade de ler a todo momento. Então, eu não tô lendo ele todo dia. Quando eu pego pra ler, eu geralmente leio ali umas 40, 50 páginas, porque ele é menor, né? Ele é um livro pequeno e a letra dele não é pequena. Então, acaba sendo mais rápido do que ler uma página de outro livro. Mas eu espero, né, conseguir finalizar em outubro, minha meta é essa. E daí eu venho com uma opinião bem informada pra vocês. Mas por enquanto é isso, ele tá mais ou menos pra mim. Conta aqui se você já leu alguma dessas coisas, o que você acha, se você tem alguma indicação pra me fazer baseada nesses livros. E me contem quais foram os livros que vocês leram em setembro, o livro preferido de vocês de setembro. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.